Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, quero compartilhar aqui um fato relevante que saiu ontem na sexta-feira à noite sobre o Gary 11. Ele menciona aqui sobre a aquisição que ele fez daqueles 15 imóveis da empresa Carrefour. Só lembrando que o Gary 11 é um fundo que caiu bastante, né, a sua cotação dessas últimas semanas. Os fundos imobiliários, de modo geral, caiu bastante a sua cotação, porém o Gary 11 foi um dos que mais caíram, né? No último dia aqui, 24/11, ele estava custando R$ 9,11, atingiu aqui a sua mínima no dia 19/12, a R$ 7,90, porém ontem, sexta-feira, conseguiu subir um pouquinho e encerrou aqui a cotação a R$ 8,08. Então o preço atualmente do Gary 11 está muito interessante, especialmente que seu VP está de 0,88. Então está com desconto aí de praticamente 12% para o que seria o seu preço justo. Se descermos aqui, ó, podemos notar que seu preço justo seria os R$ 9,16. E como o fundo atualmente ele tem pagado um pouco mais de 9 centavos por cada cota, nessa cotação atual, você pegando ele, você vai receber mais de 1% ao mês, praticamente 1,10% de rentabilidade ao mês. Então vamos aqui para o fato relevante envolvendo o Gary 11. Aqui ele menciona o seguinte, ó, que o fundo ele finalizou a aquisição de 15 imóveis do Grupo Carrefour Brasil no valor total de R$ 725 milhões. A operação foi celebrada por meio de contrato de tal forma que, concomitante à venda, o fundo e o Carrefour celebraram contratos atípicos de locação com prazo inicial de 13 anos, renováveis por 2 períodos adicionais de 5 anos cada, podendo então totalizar até 23 anos de contratos vigentes. Então são contratos aí com uma duração realmente longa, né? Contratos atípicos. Ele continua dizendo o seguinte, que os 13 primeiros anos de contrato serão atípicos e com multa de 100% das locações remanescentes em caso de rescisão antecipada do contrato. Ele menciona também que o contrato será anualmente corrigido pelo índice IPCA e, considerando os aluguéis do primeiro ano de locação, a aquisição foi realizada com um cap rate de 8%. Ele continua dizendo aqui também o seguinte, que a operação considerou o consumo de parte das disponibilidades do fundo e dos recursos provenientes da antecipação de recebíveis oriundos do contrato atípico de locação. Então ele menciona que ele usou aqui uma porcentagem do seu caixa para poder comprar esses ativos. Ele só não mencionou qual foi o valor, né? Então seria interessante aí no relatório gerencial a gestão ela falar com respeito aos valores, né? Qual foi o valor que ela deu como entrada para adquirir esses imóveis e como é que vai ficar dividido o pagamento. E também mostrar o que é que o fundo ele tem em caixa atualmente e também como é que vai ficar o seu cronograma de amortizações, para que o cotista ele fique ciente aí sobre as dívidas que atualmente o fundo ele tem. Então, quanto mais transparência a gestão mostrar, melhor para quem é investidor do fundo. E a gestão continua dizendo o seguinte, que a gestora entende que a operação reforça o portfólio de ativos do fundo na medida que adiciona ao seu quadro de locatários o Carrefour, que é uma empresa líder no setor varejista com faturamento de 115,4 bilhões no ano de 2023 e que tem uma nota de crédito muito boa de AAA. Ele menciona que tem imóveis em fortes praças do mercado imobiliário, visto que o portfólio é composto majoritariamente por lojas no estado de São Paulo. Ele continua dizendo que vale ressaltar que os ativos adquiridos tratam-se de lojas consolidadas em pontos comerciais maduros e inseridos em grandes terrenos, tornando os imóveis líquidos não apenas por seu atual uso, mas também pelo potencial futuro de exploração existente em cada imóvel. No caso, futuras vendas, né, que o fundo ele pode fazer. Ainda, ao analisar a operação, a gestora também considerou os movimentos que ocorriam em paralelo no fundo, como, por exemplo, a venda do ativo BRF Visa, que vai se finalizar, provavelmente aqui está previsto para se finalizar no início de 2025, que além de reduzir a dívida do fundo, no caso a sua alavancagem, trará uma disponibilidade de caixa para o fundo. No último relatório gerencial, a gestão mencionou, né, que vai diminuir aí aproximadamente 145 milhões da alavancagem do fundo, então uma dívida que não será mais do fundo, e vai trazer uma disponibilidade de caixa de aproximadamente 130 milhões de reais. Então essa venda aí é muito proveitosa para o fundo. E por final, a gestão menciona o seguinte, que a gestora entende que a conclusão da operação traz melhorias diretas ao fundo com a diversificação de inquilinos e imóveis e reforça também a estratégia que atualmente o fundo tem usado de venda de ativos, mantendo o equilíbrio entre seus principais parâmetros, que é posição de caixa, estrutura de capital e retorno. Ele menciona que mais informações sobre essa transação serão detalhadas pela gestora nos próximos relatórios iniciais. Então esse daí é o fato relevante envolvendo o Gary 11. O fundo ele finalizou, já que estava aí em tratativas, né, da compra desses 15 ativos. Ele finalizou essa compra de 725 milhões de reais. Ele usou
um pedaço da disponibilidade de caixa que ele tem para poder dar entrada nesses ativos. Porém, como eu mencionei, cabe à gestão agora mencionar como é que vai ficar os próximos pagamentos dessa aquisição que o fundo ele realizou. Então a gestão tem que mostrar para que quem é cotista fique ciente aí de como é que vai ficar a alavancagem do fundo, quais as próximas dívidas que o fundo ele vai ter que pagar e também se o fundo ele tem caixa suficiente para conseguir honrar os seus compromissos, né? Ou se a gestão vai ter que futuramente vender mais ativos para poder conseguir honrar as suas dívidas. Então é importante a gestora trazer todas as informações de uma maneira fácil de entender para que o cotista ele fique totalmente ciente de como é que está a situação financeira do fundo, o que o fundo ele tem de dívidas e o que o fundo ele tem de disponibilidade para poder pagar essas dívidas. Então, pessoal, esse é o fato relevante. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.